nesse módulo, então, no módulo 43, equação de balanço para o fluxo turbulento de energia térmica. Como é que a gente faz isso? É muito parecido com o que nós fizemos para deduzir a equação de balanço para o tensor de Boussinesq-Reymond. Como é que a gente faz? Pega a equação da energia, está aqui, escrevo, faço a média ou a filtragem dessa equação, está lá, aparece aqui o termo adicional, o próprio fluxo turbulento, está aqui. Faço a diferença entre esta e esta. Aí obtenho, fazendo essa diferença, vamos obter a equação para telinha. Telinha. Aparece aqui a diferença, aqui aparece a difusão em telinha e o próprio fluxo turbulento. Usa a decomposição, porque aqui eu tenho as variáveis que precisam ser decompostas. Na verdade, só aqui que precisa decompor. Aqui já está médio. Então, fazendo essa decomposição e manipulando os termos, nós vamos ter isso aqui como resultado. Ó. Vamos ter isso como resultado. Fazemos aqui a decomposição, deixa eu ver. O que está aqui é resultado, aqui nós estamos fazendo, mostrando as simplificações que foram feitas, tá? Bom, agora, pessoal, observa que nós temos uma equação aqui de balanço para a telinha. Mas nós estamos interessados em obter uma equação de balanço para o I', T'. É isso que nós queremos. Por isso, nós vamos pegar a equação para a flutuação de velocidade, que aqui está. Vou multiplicar essa equação aqui por o I' e vou multiplicar essa equação aqui por T'. E faço a manipulação dos termos. Aí nós vamos chegar a isto aqui, ó. Tá, vamos pegar isto, está lá a soma também dos demais termos que foram multiplicados. E aí nós temos que fazer uso de propriedades como essa aqui, ó. Por que isso aqui está se anulando? Porque isso aqui é médio, sai do operador médio, vai ficar a média de U', aqui vai ficar a média de T', então esses dois termos são nulos, né, pelas propriedades de média. Fazemos aí as manipulações e aparece aqui, pessoal, a oportunidade de a gente somar isso com isso e obter o que nós buscamos. Né? Agora, um detalhe importante, perceba que apareceu aqui, olha, uma correlação T', que é a variância da temperatura. Variância da temperatura. Bom, continuamos aí a arranjar os termos, e aí nós vamos chegar, vamos dar aqui um salto, vamos chegar à equação de balanço para o fluxo turbulento. Está aqui, olha. As passagens anteriores vocês conseguem fazer sem nenhum problema, tá? Que é puramente manipulação, usando regras de derivada de produto e alguma propriedade da média que a gente precisa utilizar. Observe, então, que interessante, apareceu aqui a taxa de variação da informação objeto do balanço, que é o fluxo turbulento de energia térmica. Aqui, olha, o K dxk é o divergente. Então, ficou o K divergente do fluxo, que é o fluxo líquido advectivo. Fluxo líquido advectivo de quem? Da informação objeto de balanço. Aqui no segundo membro, nós vamos ter uma correlação T', que é uma correlação de ordem 3. Aqui, novamente,
algo que depende de telinha por linha. Aqui, olha, apareceu o tensor de Boussinesq-Reis vezes o gradiente de temperatura. Aí nós vamos dar interpretação física para isso também. E aqui, novamente, tensor vezes o outro gradiente. Aqui é o gradiente em K, e aqui é de T em K, e aqui é o gradiente de U barra. Mas apareceu aqui, sim, aqui, olha, apareceu o tensor de Boussinesq, gradiente da temperatura. Aqui aparece o fluxo turbulento, gradiente da velocidade. Então, nós vamos ter que interpretar isso fisicamente, nós vamos ver logo mais. Novamente, aqui, olha, uma correlação de terceira ordem. E aí, nós vamos agora promover o fechamento disso e vamos interpretar fisicamente. Está aqui. Escrevendo todos os termos de forma organizada. E aí, nós tivemos aí um trabalho relativamente grande para dar consistência a isso, escrever tudo que tem natureza de transporte num termo só e tudo que tem natureza transformativa no outro termo, que é o que está aqui. Ó. Então, esse aqui é o termo de variação da propriedade de interesse contida na partícula de fluido. Quem justifica a taxa de variação? Os processos de transporte e os processos de transporte e os processos de transformação. Porque, relembrando, só temos esses dois processos possíveis na natureza: transformar e transportar. Tá? Nós não podemos nem destruir, nem criar, nem gerar. Bom, pessoal, então, o que nós temos aqui, olha, como termos de transporte? Temos o transporte advectivo, que nós denominamos aqui, olha, A índice. O que aparece no índice? A própria informação objeto do balanço. Então, isso é a advecção, é o fluxo líquido advectivo. Aqui tem um D com um superíndice M, que é molecular, da informação de interesse. Da mesma forma, nós temos aqui um D com um superíndice aqui de T de turbulento e a própria informação de interesse. Então, observa que aqui nós temos alfa mais ni, que vai dar o efeito total de difusão molecular. O alfa é um coeficiente de difusão de energia térmica e o ni, que é um coeficiente de difusão de quantidade de movimento linear. Mas que aqui aparece difundindo fluxo de energia térmica. Observa que esse termo tem natureza dinâmica e térmica simultaneamente. Portanto, aparece aqui um coeficiente de natureza térmica e um coeficiente de natureza dinâmica. Então, isso dá difusão molecular total. É algo híbrido, tá? E não é simples de interpretar isso. Agora, aqui, os termos de natureza turbulenta, tá? Que é correlação, flutuação de velocidade com flutuação de temperatura. Aqui é a mesma coisa. Correlação tripla, flutuação de velocidade com flutuação de temperatura. Então, é a própria turbulência transportando a informação objeto do balanço. E aí, nós classificamos isso como um fluxo líquido turbulento do tensor, do fluxo, do vetor, né? UI, linha, T, linha, barra, que é o fluxo turbulento de energia térmica. Aqui um termo que é associado ao fluxo, porque envolve correlação de P' com T'. Isso é um fluxo turbulento também, de natureza difusiva turbulenta. E aqui os termos que representam transformação. Este, olha lá, tensor vezes o gradiente de temperatura média, fluxo vezes o gradiente de velocidade média. Então, esse termo 6, nós vamos ver, representa o processo de transformação da informação objeto de balanço do escoamento médio para a turbulência e vice-versa. E esse termo que representa
também um epsilon, que é um processo de transformação molecular, que tem uma componente viscosa e uma componente de difusão térmica. E aqui aparece ainda, pessoal, isso aqui ainda vai ser uma pedra no sapato, porque temos agora a variância da temperatura. Variância da temperatura. Que nós não temos. Tá? Não temos, porque isso foi modelado lá na equação da energia com o conceito de plano turbulento. Mas nós estamos exatamente querendo resolver esse problema do plano turbulento com equações de balanço adicionais. Bom, então, finalmente nós vamos agora interpretar esses termos. Na verdade, nós já fizemos a interpretação, eu posso saltar isso aqui. Também, já falamos. Aqui são os processos de fechamento. Aqui são também hipóteses de fechamento dos termos adicionais. Tá? Aqui os termos que dependem da flutuação de pressão, que está sendo aqui modelado usando o conceito de Prandtl associado à informação objeto do balanço e o próprio fluxo da informação, que é o fluxo turbulento, tá? Então, aqui dá o gradiente, o divergente, o gradiente deste fluxo, tá? Ou seja, isso vai permitir a gente fechar o momento de terceira ordem, que representa um fluxo turbulento da informação. Como é que eu modelo isso? Multiplicando por uma propriedade difusiva vezes o gradiente da própria informação. Então, com isso a gente promove esse fechamento, e aí nós temos a equação. Vamos ver se ela está fechada. Observa. Fluxo turbulento, que é o objeto do balanço. Aqui é a taxa de variação. Aqui é o fluxo líquido da informação, fluxo líquido advectivo. Fluxo líquido difusivo, turbulento. Termo de transferência do escoamento médio para escoamento médio para a turbulência e vice-versa. E aqui aparece a própria variável, que é o objeto do balanço, tá ok? Mas modelado com a intervenção do epsilon e do K. Novamente, aqui nós vamos precisar do epsilon, de uma equação para epsilon. Mas o K veio da equação de balanço para as componentes do tensor de Rayleigh. Aqui aparece de novo, não é problema, porque a equação parece a função. Mas aqui temos um termo aberto. Né? Então, a variância da temperatura ainda está por ser fechada.